Muito boa noite a você que está sintonizado aqui na TV Câmara, você que liga na Rádio Câmara, também nos acompanha pelo aplicativo Câmara ao Vivo. Eu sou o Carlos Oliveira e a gente está aqui transmitindo para você o finalzinho da sessão da Câmara dos Deputados, comigo a Dini Moraes. Dini, algumas votações hoje, né, e nada assim tão polêmica. Me surpreendeu, por exemplo, a votação do caso dos supersalários bem rapidinho para voltar para o Senado. Então, votações hoje, várias votações e com temas não tão complexos assim, com acordos para a finalização dos trabalhos aqui. Muito boa noite a você. Boa noite, Carlos Oliveira. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, diretamente da TV Câmara, Rádio Câmara e também nos canais oficiais da Câmara dos Deputados na internet, aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães, onde acabou agorinha mesmo a sessão plenária no dia de hoje. Como você falou, Carlos, não é nem que os temas não sejam complexos, os temas são complexos, mas foram aprovados com relativa facilidade, digamos assim, né? Porque não houve um trabalho de obstrução, não teve discordâncias grandes no plenário, e isso acontece geralmente quando há acordo entre os partidos sobre o texto que está sendo votado naquele momento. Então, fica tudo mais fácil e as votações acabam andando mais rapidamente, né? Para vocês terem uma ideia, hoje foram 5 projetos, né, e 2 urgências de projetos. Então acabaram que 7 assuntos diferentes foram votados aqui no dia de hoje. A gente podia começar, inclusive, falando desse assunto dos salários do serviço público, porque é um assunto que mobiliza alguma discussão na sociedade. E muita gente acaba se perguntando, né, como é que fica esse teto salarial do serviço público a partir dessa proposta. Esse é um tema, Carlos, que ele já tramita aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso desde 2016, e a ideia é colocar regras para que o teto salarial do serviço público seja respeitado. Esse teto salarial do serviço público, que atualmente é um pouco mais de R$39 mil, é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e esse projeto ele diz o seguinte: o que pode passar disso e o que não pode. Essa é a ideia principal. O nosso produtor, Jonathan Cornélio, inclusive, conversou com o relator da proposta, o deputado Rubens Bueno, agora há pouco, e ele deu mais detalhes. Vamos ouvir. Olha, o enfrentamento. A Casa já fez enfrentamento contra o 14º e 15º salário dos parlamentares. Vencemos. E agora o enfrentamento contra privilégios do serviço público brasileiro, de toda a ordem. Você olhar as notícias, você pega juiz, promotor ganhando 100 mil, 150 mil, às vezes muito mais, né? É para dar um basta nisso. Então regulamentamos a Constituição, no parágrafo 11 do artigo 37, onde ele estabelece as parcelas indenizatórias. O que está aqui no projeto pode ser pago, o que não está não poderá mais ser pago. E vale para todos os poderes e todos os entes federados. Definitivamente é um basta nos privilégios no serviço público brasileiro. Como é que o senhor vê, já há algum diálogo com o Senado para manter o texto, melhorar o texto? Como que o senhor está vendo isso para adiante até ser de fato promulgado? Olha, primeiro as bancadas, né? Está aqui o Novo, e essas bancadas têm ajudado muito aqui, vão ajudarem muito também lá no Senado. E já conversamos, o presidente Arthur Lira está trabalhando muito no objetivo de aprovar esse projeto o quanto antes no Senado. E com isso, definitivamente, nós cumprimos o nosso papel regulamentando a Constituição, que está ali aberto desde 2005. O senhor acha que até o final desse ano, no mais tardar no final desse ano, já está de fato aprovado no Senado, ou como é que estão as negociações? Olha, as conversas começam a partir de hoje, né? Aliás, já começou antes e agora com o projeto aprovado por unanimidade. Eu acho que esse é o dado importante, por unanimidade na Câmara, e com isso nós vamos avançar para mostrar ao Senado a vontade da Casa, como lá também foi aprovado por unanimidade no primeiro momento. Então acho que está bem encaminhado para resolvermos definitivamente o quanto antes. Vai começar agora, possivelmente se vote em agosto. Só para a gente resumir, como que ficou o projeto agora, o texto, o que pode e o que não pode? Bem, primeiro só pode aquilo que está na Constituição e na lei, né? Que são já, ao longo do tempo, já vem sendo registrado desde as férias, né? Que é o terço que
está valendo há muito tempo. A questão do 13º salário. Então tem coisas que já existem, não tem como mudar, até para evitar a judicialização. E mais ainda, aqueles auxílios, auxílio creche, auxílio alimentação, isso tem trava. Tem um percentual de 3% que não pode ultrapassar. Se ultrapassar, vai para bate-teto. Se ultrapassar, não está valendo. E quem autorizar fora desta lei poderá ser processado por crime e também por improbidade administrativa. Quais os tipos das remunerações que podem extrapolar, tirando essas porcentagens que o senhor falou? Várias, né? Tudo aquilo que não está ali pode extrapolar, isso não pode. O que está ali está naquele limite que eu disse, tem trava. Nesse limite tem 3%, tem 4%, até 5% com relação ao plano de saúde, né? Mas nada além disto. Né? Nós estamos fazendo claramente uma coisa que estamos elencando em 32 itens, milhares de penduricalhos que existiam. Vejam como nós enxugamos para diminuir o custo de bilhões de reais para o poder público brasileiro. O senhor falou ali no texto de um cálculo de que pode chegar até 3 bilhões de economia, né? Como que foi feito esse cálculo? Baseado onde? Como que vocês chegaram a esse número? Nós chegamos a um cálculo só com as férias de 60 dias, com a venda dessas férias, e chegamos também no auxílio moradia, chegamos em mais de 2 bilhões de reais. Isto pode chegar até 10 bilhões. Ninguém sabe porque você não sabe o número de penduricalhos que existe no Brasil todo. Então eu acho que nós chegamos a um ponto, um denominador, votando por unanimidade, com apoio de todos, para dar um basta nisso e regulamentar definitivamente. Deputado Rubens Bueno, portanto, falando do projeto que trata da regulamentação para o teto salarial do serviço público. E uma das funções da Câmara dos Deputados, Dini, aliás, do Congresso, é desfazer decisões do governo, do Executivo, por meio de decreto legislativo, né, mudando alguma coisa que o governo tenha decretado. Nesse caso, aconteceu hoje uma votação dessas, né? Exatamente. Esse é o projeto que susta uma portaria do antigo Ministério do Planejamento e trata de planos de saúde de empregados de estatais federais. Para quem vai dar mais informações para a gente a respeito disso, o que significa na prática essa suspensão dessa portaria, é a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal, que foi relatora dessa proposta. Boa noite, deputada, tudo bem? Boa noite. Deputada, o que significa na prática suspender essa portaria que trata dos planos de saúde das estatais federais? Esses planos de saúde, eles se referem às empresas, por exemplo, Saúde Caixa, esse tipo de plano de saúde, é isso? São planos de saúde de empresas públicas de estatais, planos de autogestão. O plano de autogestão, ele possibilita, primeiro, que você tenha um perfil epidemiológico da categoria, porque você sabe exatamente do que adoecem os trabalhadores daquela empresa. E aí possibilita que você faça, por exemplo, uma saúde preventiva e que possibilita também que você tenha dados para trabalhar a saúde no local de trabalho. Então são fundamentais os planos de autogestão. Em 2018 houve uma resolução do antigo Ministério do Planejamento que ele cesseava esses direitos. Ele não possibilitava que novos empregados pudessem aderir aos planos, ele criava restrições para aposentados ter direito aos planos de saúde, ele criava contribuições extremamente onerosas por idade, determinadas por idade, o que iria penalizar exatamente uma população mais idosa, que é o momento que você mais precisa de uma saúde suplementar. E ele estabelecia também normas diferenciadas do ponto de vista de carência, do ponto de vista de franquias, e ainda limitava o custeio desses planos por parte das empresas. Então, portanto, é uma ilegalidade nítida. Tanto é que algumas empresas, ou trabalhadores de algumas empresas, conseguiram ganhar na justiça, sustar esta resolução. Por quê? Porque quando você entra em uma empresa, você entra analisando todos os benefícios. Você não pode mudar as regras do jogo durante o próprio
próprio jogo. Você não pode desrespeitar, portanto, contratos de trabalho. Você não pode desrespeitar, inclusive, acordos coletivos, convenções coletivas que passaram a serem subalternizadas com relação a esta resolução. E desde 2018 nós estamos tentando fazer a aprovação deste projeto que vai sustar essas resoluções. Porque, em verdade, o que se queria, penso eu, é inviabilizar os planos de autogestão para abrir o mercado para os planos privados, que têm como eixo o próprio lucro e não o atendimento da saúde daqueles trabalhadores e trabalhadoras daquela empresa. E também, penso eu, tinha o objetivo de tentar diminuir os custos das empresas com gestão de pessoas para, a partir daí, facilitar um processo de privatização. Então, portanto, a Câmara se posicionou, esse processo vai para o Senado e nós precisamos trabalhar na perspectiva de fazer justiça aos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram um contrato com as empresas, que têm normas estabelecidas e que, de repente, se decidiu modificar essas normas, fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras tivessem dificuldade de terem acesso a uma saúde suplementar. Foi uma grande posição da Câmara na perspectiva de estarmos resgatando estes direitos para milhões de trabalhadores e trabalhadoras, são milhões. E se você fizer a extensão para os familiares, para as pessoas que também usufruem desses planos, nós vamos ter um número ainda muito maior. E eu diria também que tem uma resolução que não se entende, um aspecto dessa resolução que não se entende. A partir de determinado número de vidas que o plano de saúde atende, os planos teriam que ser extintos. Planos com menos de 20 mil vidas teriam que ser extintos. Agora vejam, tem planos que são absolutamente saudáveis, planos que estão bem administrados, que atendem bem os trabalhadores e trabalhadoras e que simplesmente teriam que ser extintos porque tem um número limitado de vidas que são atendidas por aquele plano. Então, portanto, é um arbítrio que foi estabelecido por essa resolução. E hoje a Câmara dá uma resposta para que nós possamos fazer valer os direitos. Eu sou autora desse PDC e nós trabalhamos muito nessa perspectiva. Agora vai para o Senado, como disse, e nós vamos trabalhar para que seja revogada esta resolução, porque ela é arbitrária, ela é abusiva, ela vai para além do que poderíamos ter no escopo de uma resolução. Tá certo, muito obrigada, deputada Érica Cocai, e ela fez inclusive aí algumas correções, né? Ela suspende uma resolução do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é uma resolução 23 de 2018. A Câmara dos Deputados estava tentando votar esse assunto desde 2018 e agora vai para o Senado isso, né, deputada? Ela agora não deixa, a resolução ainda está em vigor, ela só vai deixar de valer de verdade se for aprovado também pelos senadores, isso, né? Exatamente, nós passamos, essa resolução, ela passou pelas comissões devidas, ela passou pela Comissão de Trabalho, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ela estava pronta para vir ao plenário. Foi aprovada a urgência dela, o que impossibilitasse que ela voltasse para as comissões caso houvesse qualquer tipo de emenda. E hoje nós aprovamos, vai para o Senado e não tem que passar por sanção presidencial. Uma vez aprovada no Senado, a resolução está revogada. Deputada Érica Cocai, a gente agradece muito a gentileza da senhora de falar conosco aqui no final da transmissão dos trabalhos do plenário. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que hoje é um dia de muita felicidade para os trabalhadores e trabalhadoras que de repente viram seus direitos susstados de forma absolutamente inadmissível. Eu agradeço muito a oportunidade. Tá certo. E Dini Moraes, os deputados também aprovaram um projeto de lei, o 4.909 de 2020, que trata da língua brasileira de sinais como a primeira na educação, a primeira língua, né, para a educação das pessoas surdas.
Exatamente. A língua brasileira de sinais, a Libras, já é uma língua oficial do país, mas esse projeto, ele garante outro acesso à comunidade surda do país, ou seja, aos deficientes auditivos do país. E quem vai explicar direitinho o que vai significar isso na prática para esses mais de 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas que têm deficiência auditiva, segundo o último censo do IBGE, é a deputada Soraya Santos, que relatou a proposta aqui no plenário. Boa noite, deputada. Boa noite. Deputada, assim como eu falei agora há pouco, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela já é uma língua oficial do Brasil, né? E, inclusive, ela é também disseminada nas escolas. Que diferença isso vai fazer na prática, esse projeto que coloca aí a Libras como a primeira língua oficial da comunidade que tem deficiência auditiva? E isso, na prática, pode representar o quê? Muita coisa. Primeiro, que nós não podemos ter uma lei que restrinja direitos. A luta pela inclusão é muito grande e nós não alteramos nenhum direito já conquistado, seja no implante, né, dos equipamentos tecnológicos para que a pessoa possa desenvolver a própria fala, seja no direito à inclusão na escola pública, que já é assegurado com direito a intérprete. Mas a escola bilíngue de Libras é uma alternativa, como você tem escola bilíngue americana, alemã, onde você não pode tutelar a decisão dos pais. Muitas vezes, na área de inclusão, aquele aluno surdo com deficiência auditiva, ele se sentia numa torre de Babel, porque ele precisava interagir com o professor e às vezes até com o próprio aluno. Então ele faz uma oferta, uma escolha que vai depender dele, se maior de idade, ou dos seus responsáveis, seus pais. Essas escolas bilíngues, já existem algumas no Brasil, elas acabam até formando mão de obras para as escolas comuns. Então essa oferta da escola bilíngue de Libras, que é uma língua oficial, ela faz com que o professor de geografia, de matemática, de português, fale como primeira língua Libras. É um grande avanço. A gente acompanha a dor e a luta da comunidade surda do país. É um direito enorme, principalmente quando se fala em desenvolvimento da primeira infância. É muito difícil para uma criança focar no aprendizado na mão do intérprete, se você tem essa oportunidade desde pequeno, para que compreenda todo o processo de comunicação. É um tema gravíssimo. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que avançar nas suas especificidades e no seu direito de escolha. Então, esse projeto é um marco qualitativo. Se a gente pensar, por exemplo, num cadeirante que mora na Rocinha, do Rio de Janeiro, é diferente do cadeirante que mora na zona sul do Rio, porque o acesso à sua casa, acesso ao transporte é bem diferente. A comunidade surda, ela tem todos os seus direitos assegurados, mas elas têm o direito, como língua oficial, ter todo o meio de comunicação como primeira língua, a língua de Libras. E esse recorte, esse direito que nós asseguramos nesse projeto, que é de autoria do senador Flávio Arnes, do qual vai fazer um marco histórico nesse país. Ele agora vai direto para a sanção presidencial. E, deputada Soraya, houve uma crítica no debate em relação a esse projeto da possibilidade de restringir um pouco a interação dos alunos que têm a surdez com outros alunos, e, enfim, que isso possa dificultar um pouco a convivência dos alunos. A senhora diria o que para essa crítica? Eu acho assim um absurdo. É tão difícil fazer inclusão no Brasil. A gente não pode ter divisão dentro da própria inclusão. Quem sabe o que é melhor para o meu filho sou eu. Quem sabe o que é melhor para o surdo é ele, como testemunho que nós tivemos em diversos níveis. Então, na verdade, nós não estamos tirando direito algum, nós estamos oferecendo uma opção a mais. Quando se fala, por exemplo, em violência contra a criança, em pedofilia em criança surda, os indicadores são altíssimos, eles não sabem se comunicar, eles não conseguem se expressar. Muitos testemunhos, não só de dor emocional, mas também de compreensão de texto. Ninguém está tirando direito que já foi assegurado amplamente no
Brasil. A gente está dando um passo além. Porque a frase, quando se fala da inclusão, é nada sobre mim sem mim. Eles é que têm que passar a dor. Bastaria ter uma parcela significativa da sociedade com uma necessidade de uma oferta diferenciada. E essa parcela, por incrível que pareça, durante o lidar com esse relatório, eu fiquei impressionada com o movimento organizado, um clamor dos surdos desse país que se sentiam numa verdadeira Torre de Babel. Eles copiavam, interpretavam, mas eles não tinham a convivência plena como eles gostariam. Ninguém está tirando direito, nós estamos ampliando os direitos, todos amplamente assegurados na Constituição. Esse é aquele projeto que faz com que a gente tenha dado um passo maior, corrigindo um direito que já é assegurado a essa comunidade. É aquele projeto que mexe com a nossa alma, porque são as especificidades de cada pessoa. Então, quando se fala de inclusão, nós não podemos restringir direito, nós temos que avançar. O Brasil já tinha assegurado na LDO essa educação em escola comum, já tinha assegurado no sistema de saúde a questão dos implantes, da possibilidade tecnológica, e agora o Brasil faz mais uma oferta, o direito da criança poder estudar numa escola bilíngue de Libras, como nós fazemos em outras línguas, como acabei de citar, inglês, alemã. Só que nós temos que lembrar que Libras é a nossa língua oficial, assim como o português. Então, nós não estamos fazendo um favor nenhum, nós estamos corrigindo esse direito que já estava assegurado e que nós não tínhamos ainda possibilitado como oferta. Tá certo. Muito obrigada, deputada Soraya Santos, que relatou essa proposta, então, que coloca a Libras como uma língua oficial. Ela já é, na verdade, língua oficial, né? Mas para ensino bilíngue da comunidade com deficiência auditiva brasileira. Obrigada, deputada, pela sua entrevista aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães. Eu que agradeço e vamos avançando cada vez mais, que inclusão é direito de todos nós. Boa noite. Dini, é interessante até a gente comentar, né, que quem está nos acompanhando na TV Câmara, e se a pessoa for surda, ela tem a possibilidade, né, também de ter a tradução por Libras, né? Os nossos colegas que trabalham aqui na Câmara dos Deputados há um tempão já fazendo as traduções para Libras de tudo que é tratado aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Conseguem acompanhar os debates em Libras aqui pela TV Câmara, assim como tem o closed caption também, né? Isso. Vamos lá então, gente, só para as últimas duas aprovações rapidinhas, então. A gente teve uma que denomina o aeroporto de Tefé, lá no Amazonas, como o aeroporto Prefeito Orlando Marinho. E também tivemos o projeto que cria a advocacia da Câmara. Essa, inclusive, já está valendo. E foram também duas urgências, ou seja, duas autorizações para que projetos sejam votados diretamente aqui no plenário Ulisses Guimarães. Então, a primeira foi a urgência para o projeto de lei 2.633 de 2020, estabelece critérios para regularização fundiária em áreas da União. E o outro requerimento é para o projeto que viabiliza os clubes de futebol a se tornarem clube-empresa. Também a gente tem algumas propostas relacionadas a clubes de futebol na pauta de votação essa semana. Esse foi o trabalho desse dia de hoje, né, dessa terça-feira, aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. A gente fica por aqui e convida vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aqui ao vivo a ficarem com o trabalho da Comissão Especial da PEC 125, né, Carlos? Então, essa proposta que trata de algumas mudanças nas regras eleitorais do Brasil. Então, você siga conosco aqui pela rádio, pela TV Câmara e também no aplicativo Câmara ao Vivo com a Comissão Especial que avalia a proposta de emenda à Constituição 125 de 2011.